agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade de poder rever o pastor Alessandro, os amados irmãos, esta igreja abençoada e maravilhosa. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 9. Atos capítulo 16, verso 9, está escrito assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos.
Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto extremamente interessante. Nós estamos no capítulo 16 de Atos, onde conta a história da segunda viagem missionária de Paulo. E analisando o contexto deste capítulo 16, no final do capítulo 15, no momento em que Paulo estava com Barnabé, já no término da primeira viagem missionária, eles haviam passado por vários lugares. E Paulo e Barnabé, eles iriam retomar a segunda viagem missionária. E Barnabé, ele comenta assim com Paulo, ele fala assim: Paulo, vamos levar João Marcos conosco? João Marcos é aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas João Marcos, ele havia abandonado Paulo e Barnabé já na primeira viagem missionária. Quando eles passaram pela Panfilha, João Marcos, eles pararam no continente e Paulo entrou pela Panfilha e foi adentrando aqueles lugares perigosos. E Paulo sofreu muito, irmãos. Paulo apanhou, foi apedrejado, foi esfolado, foi arrastado para fora da cidade. E na hora que João Marcos viu aquilo, ele ficou assustado, porque João Marcos, ele era um rapaz assim, criado na tranquilidade, na suavidade. Quando ele viu Paulo apanhando e viu que a questão missionária era uma coisa muito grave, muito séria, ele desistiu. E na Panfilha, eu acho que ele conversou com o Paulo e o Barnabé falou assim: ó, eu vou pegar um outro barco e vou dar no pé, vou voltar, não quero seguir com vocês, irmãos. E aí, agora, no capítulo 16, vai começar a segunda viagem missionária. No finalzinho do capítulo 15, Barnabé comenta com Paulo. E no capítulo 15, verso 38, verso 37, fala assim, ó: e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, que é o que escreveu o Evangelho de Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Quer dizer, ele abandonou o ministério, abandonou o trabalho missionário. Paulo não gostou. Aí o texto, verso 39, diz assim, ó, do capítulo 15: houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, Barnabé e Marcos eram primos, então aqui tinha uma questão familiar também. Barnabé pegou Marcos e navegou para Chipre, para sua terra natal, para a região onde ele havia vivido, e eles estavam evangelizando ali. Mas Paulo, verso 40, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Mas é interessante, irmãos, que no comecinho do capítulo 16, fala que Paulo chegou a Derbe e a Listra, e ali tinha um discípulo chamado Timóteo, que era filho de uma judia crente. E no verso 3 fala que Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Então, irmãos, voltemos aqui para o verso 9. Paulo, ele está agora ele estava indo para Bitínia, para a Ásia Menor. E a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu Paulo de ir para lá. Olha só, verso 6 do capítulo 16 diz assim, ó: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Vocês percebem uma coisa interessante aqui, irmãos? Que Deus tem prioridades.
Às vezes você quer pregar num lugar e Deus não quer que você vá pregar lá. Deus prefere que você vá para outro lugar. E às vezes a gente demoniza Deus, né? As coisas, pensando que é o diabo, né? Irmãos, o diabo se levantou, e às vezes não é o diabo. Às vezes é o Espírito Santo que está impedindo. Porque nós somos muito de bater o martelo. Irmãos, o diabo se levantou. Eu não consegui ir lá pregar em Avanhandava, em Barbosa. Eu estava indo para lá. Mas, irmãos, às vezes não é Avanhandava e Barbosa. Às vezes Deus quer que você vá lá para Alto Alegre. Então, por isso que nós devemos perguntar ao Senhor: Senhor, onde o Senhor quer me enviar? Qual o seu propósito? O que o Senhor quer de mim? Aí no verso 7 fala assim, ó: defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos? Que a agenda missionária é o Espírito Santo que faz. Não somos nós. Não somos nós que batemos o martelo e dizemos assim: eu vou para tal lugar, e vou lá, e vou fazer a obra de Deus, e vou ser missionário lá. Não. Você vai se Deus quiser, se Deus confirmar. E então, a Bíblia fala que no versículo 9, à noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: olha só, Paulo tem uma visão de um homem da Macedônia, e este homem fala para Paulo assim, ó: passa a Macedônia e ajuda-nos. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que no verso 10 diz assim, ó: assim que teve a visão, ou seja, ainda à noite, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Sabe o que é isso, irmãos? É obediência à voz de Deus. Quando Deus fala, você tem que obedecer. Quando Deus disser: vá em tal lugar fazer a minha obra, você tem que ir fazer. E então eles partem para aquele destino, para a cidade de Filipos. Então, meus irmãos, olha que interessante. Aqui no versículo 10, não sei se vocês perceberam uma coisa. Quem está escrevendo isso daqui é Lucas. E aqui Lucas, ele usa a primeira pessoa do plural. No verso 10 ele diz assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. Então Lucas, olha só, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir. Quer dizer, Paulo estava com Lucas para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, meus irmãos, tendo, pois, navegado para Troade, essa cidade de Troade fica 20 quilômetros da famosa cidade de Troia. Tem até um filme famoso aí de Troia. Era uma região da Grécia, né? Da Macedônia. Seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, ou seja, eles estavam na divisa entre Filipos, ou melhor, entre a Ásia e a Europa. Irmãos, Paulo estava querendo ir para a Ásia, mas Deus estava mandando Paulo para fundar a primeira igreja da Europa. E aí, naquele lugar que era divisa entre Ásia e Europa, a cidade de Filipos tinha esse nome por quê? Por causa do rei Filipe, que era pai do Alexandre o Grande. Então, quando ele conquistou essa cidade, ele colocou o nome dele. Era um lugar muito rico, que tinha muito ouro, muita prata, muitas fontes de água, e era um lugar estratégico, porque daquele lugar era um corredor de culturas que se vislumbrava tanto a Ásia quanto a Europa. Era a porta de entrada da Europa. Então Paulo, ele vai para aquele lugar. E no verso 12 diz assim: e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito, e colônia, ou seja, era uma colônia romana, era uma miniatura de Roma, irmãos. Tudo que tinha em Roma, tinha em Filipos. Filipos era uma cidade muito desenvolvida, tudo que tinha no Império Romano, tinha nesta cidade, e ali eles permaneceram alguns dias. Só que o que me chama a atenção aqui, irmãos, que Paulo, ele não chega em Filipos e já vai pregando, já vai fazendo a obra. Primeira coisa que ele faz, verso 13: no sábado saímos da cidade para junto do rio. Por que eles foram para a beira do rio? Geralmente, quando Paulo chegava numa cidade, ele procurava uma sinagoga judaica, mas aquele lugar tinha tão poucos judeus, para se montar uma sinagoga, deveria existir pelo menos 10 judeus, 10 homens judeus, para se formar uma sinagoga, que era uma espécie de igreja judaica.
Como não tinha sinagoga, eles foram orar na beira do rio. E aí ele diz aqui no verso 13: no sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinha concorrido. Aqui me chama a atenção uma coisa, irmãos. Paulo havia sido um fariseu. Vocês percebem que não tem nenhum homem aqui, só a equipe de Paulo e, no caso, as mulheres que estavam ali na beira do rio orando. E ali tinha uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. Olha só, irmãos, tinha uma mulher lá chamada Lídia. Essa Lídia, ela era vendedora de púrpura. O que era púrpura? Era uma roupa, um tecido, da cor púrpura, que quem usava essas roupas geralmente eram reis, eram homens muito ricos, pessoas da nobreza. Eles utilizavam a púrpura. E da onde que a púrpura era extraída? A púrpura era extraída de um molusco marinho, ou seja, de um caramujo marinho. Eles extraíam a tintura da púrpura e aspergiam essa tinta nas vestes, nas roupas. E então, irmãos, acho que vocês já viram aqueles filmes da antiguidade que aparecem uns reis com aquelas roupas de púrpura, né? A Lídia, ela era uma comerciante desse tipo de túnica, desse tipo de veste, né? E ela estava naquela cidade. E ela, provavelmente, ela era uma nova convertida do judaísmo. Ela era uma pessoa que cria no Deus de Israel. E ela era temente a Deus, é o que diz o texto aqui. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que na parte B do versículo 14 fala assim, o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Irmãos, se Deus não abriu o coração, a pessoa não se converte. Você pode falar bonito, pode virar pirueta, se Deus não abrir o coração. Por isso que nós, quando formos evangelizar, devemos dizer assim, orar em pensamento, se preciso até em voz alta, porque às vezes o demônio pega a mente da pessoa e fecha, e não deixa a mente se abrir, sabe? Então você, Deus, que a minha palavra encontre guarida no coração daquela pessoa, ou aliás, que a tua palavra, Senhor, quando formos falar do amor de Deus, da graça de Jesus, Senhor, abre o entendimento desta vida para que ela possa conhecer a tua palavra e se voltar ao Senhor Jesus. E a Lídia se converteu, e ela, acredito que alguns dias depois de ser batizada, olha só, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então eles foram se hospedar ali na casa de Lídia. Eu acredito que a casa de Lídia se tornou o primeiro ponto de pregação e depois a primeira igreja. Então eles ficaram ali se encontrando, ficaram hospedados na casa de Lídia. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que no verso 16, Paulo diz assim, aconteceu, ou melhor, Paulo não, Lucas, porque ele que está escrevendo. Aconteceu que indo nós quem? Paulo, Lucas, Silas e Timóteo, indo nós para o lugar de oração, provavelmente a Lídia e algumas mulheres estavam indo também. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. E essa moça, quando elas viram Paulo e a sua equipe, ela começou a dizer bem alto, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetiu por diversos dias. Só que aí, irmãos, a gente fica pensando, nossa, Paulo foi tão rude, porque a moça estava elogiando ele, Já pensou? Alguém falar de você assim, este homem é um homem de Deus e está aqui anunciando o caminho da salvação. Não há nada de errado nisso, ela não estava mentindo. Na verdade, ela estava falando uma verdade. Só que, irmãos, o tumulto que ela estava criando estava até espantando o evangelho que estes homens iam anunciar. E esta mulher estava associada com demônios, ou seja, aqueles demônios, aquela mulher estava louvando, exaltando Paulo, e Paulo foi se incomodando com aquilo. E passado alguns dias, isso se repetia por muitos dias, diz no verso 18. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Esta moça era uma espécie de
ela era uma pitonisa, né? Ela adivinhava e ela frequentava o templo do deus Apolo. Então ela era dominada por um demônio lá que era do templo do deus Apolo. Só que ali, irmãos, quando Paulo ordenou, o demônio foi embora e a moça foi liberta. Só que aí, essa moça, ela tinha dois problemas. Ela era escrava dos homens, né? Porque haviam homens que ganhavam dinheiro em cima das adivinhações dela. E essa mulher, além de ser escrava dos homens, era escrava dos demônios. Então ela era escrava no sentido físico e no sentido espiritual. Ela era escrava duplamente. E o verso 19 diz assim, que vendo os seus senhores que se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. Eu não sei porque o Timóteo e o Lucas não foram agarrados ali, né? Mas a Bíblia dá ênfase que Paulo e Silas foram presos. E levando-os aos pretores. Quem eram os pretores? Eram os juízes. Disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Então no verso 22 diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores ou magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Verso 23, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Irmãos, eu imagino aqui que eles levaram cada um pelo menos 39 varadas. Olha, não deve ser fácil apanhar de vara não, viu? Eu particularmente acredito que se o camarada levar 39 varadas, ele não consegue nem parar em pé, porque é doído o negócio, né, gente? Quando a gente era criança, né, a gente apanhava de cinta, já ficava tudo dolorido depois. Cinta, agora imagina vara. Varinha de goiaba, né, pastor Alessandro? Misericórdia, rapaz. Então, eles, depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere. Aí eles disseram assim, ó, os magistrados, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ou seja, eles ainda foram tratados como presos de alta periculosidade. Ou seja, nesse momento aqui, irmãos, eu estou conjecturando. Talvez poderia acontecer de Paulo estar pensando assim: mas Senhor, e aquela profecia que o Senhor falou, que eu seria um vaso de honra, ia falar para reis, né? E agora, Senhor, estou aqui apanhando, né? Mas, irmãos, quando a gente olha para o texto, a gente não vê Paulo esboçando, expressando essa situação. Paulo parece que estava preparado para aquilo. Verso 24 diz assim: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, eles foram lá numa espécie de solitária, na masmorra, naquele lugar, no cárcere interior, o lugar mais distante lá do calabouço. E esses lugares, irmãos, geralmente eram lugares assim que a umidade lá era muito grande, o frio era terrível. Esses lugares, geralmente, os presos, se ficassem muito tempo, eles sairiam de lá leprosos, sabe? Às vezes era mais frio dentro do cárcere interior do que na rua, sabe? Então, assim, o inverno daquele lugar era muito terrível. E Paulo foi colocado ainda com os pés no tronco. Mas o que me chama a atenção, irmãos, que aqui Paulo e Silas nos dão uma lição. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, irmãos. Irmãos, isso aqui para nós é um ensinamento glorioso, porque no momento mais difícil da vida deles, da meia-noite da vida deles, eles cantavam e oravam, irmãos. Eu não sei qual é a meia-noite da sua vida, se você está passando por uma meia-noite de enfermidade, de desemprego, de depressão. Eu não sei qual é a meia-noite que você está
está atravessando. Mas o que o texto bíblico nos diz é que devemos orar e cantar. A Bíblia diz assim, aquele que está alegre, cante. Aquele que está triste, angustiado, ore. Só que às vezes a gente está angustiado, a gente está triste, a gente não ora. E às vezes Deus permite certas situações para nós nos voltarmos para o Senhor. Então, Paulo e Silas começaram a cantar. Irmãos, eu estudei que Paulo tinha uma voz que não era muito agradável. Segundo alguns historiadores, a voz do Paulo era feia, irmãos. Mas quando eu olho para isso aqui, isso não tem base bíblica, viu, irmãos? Isso aqui é cultura judaica. Mas, irmãos, sabe o que me chama a atenção? Que eu acho que quando Paulo e Silas começaram a cantar, a presença do Espírito Santo na vida deles era tão grande, tão gloriosa, tão tremenda, que as pessoas sentiam a presença do Espírito passeando por aqueles corredores da prisão. Então, de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Olha só, irmãos, você sabia que o teu louvor pode libertar uma pessoa? Você sabia que eu já ouvi tantos testemunhos de irmãos, de irmã, que quando estão louvando, e uma pessoa pode ser liberta por um cântico, por um hino. Irmãos, o louvor é uma coisa muito importante, né? Porque muitas vezes a gente pregando não consegue atingir aquele coração, mas às vezes um cântico, ele pode atingir o coração. O carcereiro despertou do sono. O carcereiro acho que estava dormindo ali pertinho, né? Estava todo mundo preso, por que ele ia ficar zanzando para lá e para cá? Acho que ele pensou, vou dormir, deixa os cantores à vontade aí, né? Talvez até dê uma brincadinha assim, né? Deixa eles cantarem, não fazer mal para ninguém, né? E o carcereiro despertou do sono, verso 27, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Sabe o que acontece aqui, irmãos? O carcereiro ficou com medo dos presos, que eles tivessem fugido, porque ele passaria por uma grande humilhação e por uma grande aflição, e a morte dele seria uma morte muito lenta. Então ele já tinha visto esse filme, ele já tinha percebido, acompanhado casos de presos que haviam fugido. Então ele pensou, eu não quero passar por isso. Então ele imaginou em se suicidar. Mas Paulo provavelmente estava vendo ele, e aí Paulo grita. O texto verso 28 fala assim, que Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, aí ele pediu, me arruma uma lamparina aí. Trouxeram uma lamparina aqui, eu estou conjecturando, talvez foi uma tocha. E entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Irmãos, quando ele viu que o Paulo e Silas estavam ali, olha só, irmãos, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para ser salvo? Ele olhou ao seu redor com aquela tocha, com aquela iluminação, ele viu que todo mundo estava lá. Irmãos, primeira coisa que eu vejo aqui, acontecem 3 milagres. O primeiro milagre é um milagre moral. Os presos não fugiram, irmãos. Irmãos, o preso, já ouvi histórias de presos que cavam túneis de 20 a 30, 40 metros para tentar escapar de um presídio. Agora, numa situação dessa, as cadeias se quebraram. Não era normal os presos, darem no pé, beleza, vamos correr. Mas eu creio que a presença do Espírito Santo foi tão gloriosa naquele lugar, que alguém falou assim, vamos fugir, o outro falou assim, vai você, eu quero ficar aqui. Que lugar maravilhoso, eu não vou sair daqui. Eu estou sentindo uma presença que eu nunca senti na minha vida, eu não vou sair daqui. Então o primeiro milagre foi um milagre moral. Os presos não fugiram. O segundo milagre, irmãos, foi um milagre físico. Sabe por quê? Os pilares quebraram, os alicerces quebraram, e
ninguém morreu. Olha que coisa linda, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Podia ter acontecido algum mal-estar, algum acidente, né? Mas ninguém se machucou. Então o primeiro milagre foi moral. O segundo milagre foi um milagre físico, porque ninguém se machucou. Agora o terceiro milagre foi um milagre espiritual. Sabe por quê? Porque o carcereiro, ele faz a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Quando aquele carcereiro soube que Paulo e Silas estavam na prisão, alguém chegou para ele. O carcereiro perguntou: o que essa dupla fez para eles estarem presos? Eles estavam lá na praça, expulsaram o demônio da pitonisa lá, da escrava, e eles estavam dizendo que eles estão anunciando a salvação de um Deus. Eles estão pregando um tal de Jesus Nazareno, que é um rei judeu. Então, por isso também é uma conjectura, por isso que o carcereiro, ele pergunta, ele fala assim: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Sabe por quê, irmãos? Quando aquele carcereiro viu que houve um terremoto, quando aquele carcereiro viu que nenhum preso fugiu, quando aquele carcereiro viu que ninguém se machucou, ele pensou: isso aqui é obra de Deus, só pode ter um Deus verdadeiro por trás, estes homens são verdadeiramente servos desse Deus que eles estão pregando. E ele crê, diante destas evidências, ele crê nesse Deus. E aí esse carcereiro pergunta para Paulo e para Silas: senhores, a pergunta mais importante do universo, que devo fazer para ser salvo? E aqui a resposta mais importante do mundo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha só, irmãos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, eu acredito que a guarda romana chegou lá, chegaram e falaram para o carcereiro: isso também é conjectura, é uma imaginação minha, pode ir para casa, vai descansar que agora nós vamos cuidar. Ele se retirou, levou Paulo e Silas para a casa deles. Então, irmãos, a bênção de Deus, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que é a fundação da primeira igreja na Europa. E essa primeira igreja na Europa, ela tem pessoas de diversas classes sociais. Por exemplo, a Lídia, ela é uma empresária da púrpura, uma mulher bem-sucedida, uma mulher rica. A escrava, ela não estava apenas escrava dos espíritos e dos demônios, mas também ela era escrava dos homens. Então, uma mulher naquela sociedade, ela já não tinha valor. Sendo escrava, era como se fosse uma espécie de uma ferramenta viva. Mas nós vemos aqui uma classe social baixa, uma classe social alta, a Lídia, a mulher bem-sucedida, a escrava, uma mulher pobre, e o carcereiro, uma outra classe social. Ele era um funcionário público do Império Romano. E outra coisa, irmãos, nós vemos também que a igreja de Filipos, ela vai ser fundada com pessoas de 3 religiões. Lídia, ela era uma nova convertida, uma prosélita do judaísmo. Esta escrava, ela veio do misticismo. E o carcereiro, ele tinha um imperador como Deus. Então vocês percebem que a igreja de Filipos, ela vai ser uma igreja multirracial, ela vai ser uma igreja multirreligiosa, porque ela tinha pessoas vindo de várias religiões, pelo menos esses 3. E então, o carcereiro, ele leva Paulo e Silas para a sua própria casa. Olha só, irmãos, levando-os, verso 34, e levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha só, meu irmão, minha irmã, sabe o que eu aprendo aqui? Que antes de você ser honrado, antes de você chegar-se à mesa da honra, você tem que passar por alguns momentos de dificuldade, de açoites, de sofrimento. Essa nossa vida aqui na terra, irmãos, eu estava prestando atenção nos testemunhos dos irmãos, é uma terra de dor.
né? Lá no céu haverá gozo, paz e alegria, mas aqui o negócio é de dor. Até eu estava com dor nas costas esses dias, fui ajudar minha esposa lá a limpar a casa, fiquei com uma dor nas costas. Então, irmãos, não é fácil não, aqui é um lugar de dor. Então, irmãos, mas o verso 35 fala assim, quando amanheceu, os pretores ou magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ou magistrados ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, verso 37, lhe replicou: sem ter havido um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Paulo, se ele quisesse desde o começo, que ele expulsou o demônio daquela jovem, da escrava, e eles foram para bater em Paulo, Paulo poderia gritar e falar assim, somos cidadãos romanos, não podemos ser espancados. Ele poderia ter interceptado tudo, ele não teria passado por sofrimento, irmãos. Só que se ele fizesse isso, não haveria conversão do carcereiro, não haveria os milagres que ocorreram na prisão, dos pilares terem caído, dos outros presos provavelmente se converteram, a família do carcereiro se converteu. Então, meus irmãos, não interrompa o processo. Lá nos países de língua espanhola, tem uma igreja que, o nome da igreja é assim, pare de sofrer. Tem gente que não quer sofrer. A gente não pode, a gente tem que sofrer. Sabe por quê? O evangelho é um evangelho de sofrimento, de dor. Se você atrapalhar o processo, a obra de Deus não vai ser concluída. Mas Paulo ficou quietinho. Só que depois que ele viu que tudo havia se desenrolado, só que olhando, analisando esse versículo aqui, irmãos, Paulo não está com o seu ego machucado, ele não está com o ego ferido por ele dizer essas palavras. Sabe o que Paulo estava preocupado? Com o futuro da igreja de Filipos, porque aqueles homens precisavam ver que eles não eram clandestinos, que eles não eram pessoas assim, imorais, que deveriam ser tratados como qualquer um. Então, no verso 38 diz assim: os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, que eram os juízes da cidade, né? E estes ficaram possuídos de temor. Acho que eles coçaram a cabeça e pensaram: meu Deus, esse Paulo e esse Silas são cidadãos romanos, e agora? Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos, então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e então partiram. Eu acredito que essa casa da Lídia virou um ponto de pregação, e na sequência a primeira igreja, a casa da Lídia. Mas, irmãos, Paulo e Silas, eles plantaram esta igreja juntamente com Timóteo, com Lucas, debaixo de sangue, de vergões, de varas. Eles plantaram essa igreja com o próprio sangue deles, irmãos. A obra de Deus é de sacrifício. Vocês não vê os irmãos lá trabalhando no sábado, às vezes domingo, direto, feriado? É sacrifício, é luta, é batalha. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a obra de Deus é uma coisa gloriosa, e nós não podemos desistir, nós não podemos jogar a toalha. Então, meus irmãos, eu me lembro de uma situação que um homem, ele teve um sonho, e nesse sonho, ele sonhou que ele foi ao céu. E quando ele chegou no céu, um anjo segurou na mão dele e levou ele para diversas salas. Quando ele chegou numa determinada sala, ele viu na parede assim várias fotos dele pregando o evangelho, pregando para os ribeirinhos do Amazonas, pregando para multidões, pregando no seu bairro, pregando na igreja, fazendo discipulado com as pessoas. E de repente ele olhou para o anjo e falou assim: mas eu não me lembro nada disso. O
O anjo respondeu para ele: mas era isso que Deus esperava de você. Naquele momento ele despertou do sonho. Então, meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de evangelizar, de falar do amor de Deus, da graça do Senhor. Eu tenho um pastor muito meu amigo lá de Curitiba, o nome dele é Jonas Batinga. O pai dele abriu a primeira Assembleia de Deus numa cidade de Alagoas chamada Flecheiras. Olha o nome da cidade, Flecheiras. Então você já imagina a flecha, né? Você já imagina a situação de sofrimento, de dificuldade. E naquele tempo, irmãos, os crentes eram muito perseguidos. E o padre fez uma procissão e parou na porta da casa do pastor. Não tinha nenhum crente na cidade. O pastor tinha acabado de chegar para plantar a primeira Assembleia de Deus. E eles começaram a rezar um terço. Toda a população ali, irmãos, na porta da casa do pastor Jonas Batinga, que era Jonas Batinga, né? O filho dele chama-se Jonas Batinga Filho, que foi meu professor lá em Curitiba. E aí, irmãos, ao invés do pastor Jonas ficar bravo, sabe o que ele fez? Ele pegou uma pia de folhetos que ele tinha. Primeiramente, quando ele abriu a porta, ele viu a procissão lá na porta da casa dele, o pessoal cantando os hinos de Maria, né, e tal. E ele foi lá, educadamente, cumprimentou o padre, falou: muito obrigado por o senhor ter vindo na minha casa. Aí 2 filhos dele trouxeram um pote de barro, colocaram bem na porta da casa, com 4, 5 canequinhas de alumínio, água geladinha, foi cumprimentando o povo e entregando folhetim de evangelismo para todo mundo. E o povo tudo assustado, pensando que o homem ia ficar bravo, né? Porque muitos já tinham apanhado naquela cidade. Gente do céu, quando acabou a procissão, a reza deles lá, o padre viu que ele não tinha ficado bravo e ele se tornou o melhor amigo do padre. Tipo assim, irmãos, a cidade de Flecheiras, a metade da cidade passou a ser da Assembleia de Deus e a outra metade era católica. Aquele homem conseguiu evangelizar até o padre, sabe? Ele pregava o amor de Deus, falava de Jesus Cristo, entregava um folhetinho e não tinha clima ruim com ele. Eles podiam parar a procissão lá na frente e ele ia lá, colocar um pote grande de barro, distribuía os folhetos, falava do amor de Deus, abraçava todo mundo e não tinha tempo ruim com o pastor Jonas. E ele ganhou muita gente, irmãos. Então nós não podemos perder a oportunidade. Nós precisamos falar do amor de Deus, falar da graça de Jesus e aprendermos com Paulo e Silas que na meia-noite da vida deles, eles clamaram ao Senhor, eles louvaram ao Senhor e a bênção de Deus se fez presente naquele lugar. Meus amados irmãos, com a permissão do pastor, convido a igreja para que se coloque de pé neste momento. Vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esta palavra, pedir para que o Senhor continue falando aos nossos corações, porque somente Ele é digno de louvor e adoração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te apresentar, Senhor, a tua igreja aqui reunida, te apresentar os teus servos, Senhor, que esta palavra venha entrar no coração de cada um. Oh, meu Deus, que cada um de nós tenhamos o coração disponível de Paulo e Silas, Pai, que possamos ter a alegria deles no momento de luta, no momento de dificuldade, possamos, Senhor, adorar o teu santo nome, te glorificar e exaltar e saber que só o Senhor é digno de honra, louvor e adoração. Abençoa o teu povo aqui reunido, abençoa o pastor Alessandro, seus obreiros, abençoa esta igreja, esta construção, em nome de Jesus, nós assim te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus.